And when the Christian is packed with the gospel, filled with the goodness of God, all the good things of God laying in him, with an open heart. E quando o cristão está carregado com o Evangelho, cheio da bondade de Deus, todas as coisas boas de Deus encontram-se nele, com um coração aberto. Ready to work, willing to be positionally placed, do anything that the Holy Spirit tells him to do, pass from death unto life, sanctified from all the things of the world, walking in the light as the light comes to him, moving on, he's ready. Pronto para trabalhar, disposto a ser colocado posicionalmente, fazer qualquer coisa que o Espírito Santo lhe disser para fazer, tendo passado da morte para a vida, santificado de todas as coisas do mundo, andando na luz conforme a luz vem a ele, seguindo em frente, ele está pronto. Then God shuts the door of the world behind him, kicks it together like that, and seals him with the Holy Ghost of promise. Então Deus fecha a porta do mundo detrás dele e bate com o pé para fechar assim e o sela com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! How long? Until the destination. Don't get him out here on the railroad track and break it open and see if everything's all right again. Por quanto tempo? Até o destino. Não o leva aqui à ferrovia, e rebenta o lacre e vê se está bem novamente. It's all right, just leave it alone. The inspector has done inspected it. Está bem, somente deixem-no em paz. O inspetor já o inspecionou. How long are you sealed? Until the day of your redemption. That's how long you're sealed. Por quanto tempo você está selado? Até o dia da sua redenção. Esse é o tempo pelo qual você está selado. Bom dia, amados e preciosos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus jamais muda o seu parecer. A mensagem tem um título: Deus muda seu parecer? É uma interrogação. Ele sempre se manteve o mesmo. Ele não muda o seu parecer em relação à sua palavra. E nada dará errado com Deus. Ele sabe exatamente, o relógio está tic-taqueando neste dia, da maneira certa. Não há nada errado. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria. Tudo. Nós pensamos que está errado, mas Ele sabe que está certo. Deve ser assim. Como no princípio, Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Mas com Deus, nada dará errado. Por isso é que nós devemos estar sempre firmados com Deus. Para sentir a intensidade de uma dor, que às vezes uma outra pessoa, um terceiro reclama, para nós sentirmos a intensidade dessa dor, nós também teremos que senti-la. Porque de outra forma nós poderemos até tentar fazer uma careta, né? Quando a pessoa externa uma angústia muito grande, então nós, para nos mostrarmos amigo daquela pessoa, então às vezes nós nos esforçamos para fazer como ela está fazendo, que nós também estamos sentindo muito por ela. Mas na verdade, para sabermos o que aquela própria pessoa está passando, a intensidade da sua dor, da sua angústia, do seu desespero, nós teríamos que estar passando pela mesma coisa. Nós encontramos no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, o relato, a partir do 32, o relato de Jesus no Getsemane. Vejam só. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João
e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Pai, ou melhor, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Vejam, eles não estavam sentindo o pavor e a angústia que Jesus estava sentindo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mas eles não estavam sentindo essa tristeza. Então eles podiam dormir, mas Jesus não poderia dormir. Ele tinha que passar por aquela angústia. E para eles não dormirem, eles não tinham que sentir a mesma intensidade da dor, da angústia, do pavor e da tristeza que Jesus estava sofrendo. Você já ficou triste? A ponto de uma tristeza de morte? Por um erro cometido? Ou por uma tarefa que você não dá conta de realizá-la e tem que realizá-la? Já se angustiou? Já teve pavor? E os seus companheiros ao lado, às vezes, até zombam de você. Às vezes a gente pensa assim sobre ser rejeitado, a dor da rejeição. Você acha que teve alguém ou tem alguém que já sofreu mais esta dor do que Jesus? A gente pensa que as pessoas gostavam de Jesus. Não, eles não gostavam de Jesus, coisa nenhuma. Eles tinham inveja de Jesus. E Jesus sabia disto. E Jesus se angustiava por elas. Agora, a diferença enorme, às vezes, da gente com Jesus é esta. Porque eles desprezavam Jesus e Jesus se angustiava por causa daquilo. Ele sentia uma dor intensa quando ele era desprezado, ignorado e as pessoas viravam as costas para ele. Mas não era por causa dele, é por causa da pessoa que fazia isso. Porque ele sabia que ele era o único meio de salvação que existia e que existe. E aquelas pessoas que o ignoravam fatalmente estavam condenados a ir ao inferno. E nós encontramos em São João capítulo 8, começando no verso 12. Olha só, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eles não podiam crer e aceitar Jesus. Então eles discutiam ali com Jesus e Jesus com eles. Mas vejamos agora
o verso 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Agora vejam o 24, meus irmãos. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Mas vós não podeis crer em mim. Não podeis ver que eu sou a salvação de vocês. Vocês não podem ver que eu sou o único caminho que vocês têm para seguir. Se quiserdes ter vida, porque eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida eterna. Não existe vida eterna fora de mim. Mas eles se escandalizavam em Jesus. Eles não acreditavam. E se Jesus vier hoje na terra e trazer a mensagem dele, será que as pessoas vão crer? Ah, sim, se Jesus estiver aqui eu vou acreditar. Mas ele está. Ele foi ao céu, o seu físico, a palavra, a mensagem dele está. Eu estou lendo aqui o que ele falou. A menos que você não crê. Se você não crê, você também não creria naqueles dias. Olha só, hein? Então Jesus se sentia desprezado, rejeitado. Aquele jovem rico, talentoso, mancebo de qualidade, Jesus amou aquele homem, aquele jovem mancebo criado no Evangelho. E Jesus olhou e viu ele dando as costas para ele. Agora, por que Jesus chorava? Porque Jesus, meu Deus, você está rejeitando a vida, rapaz. Você está rejeitando o único meio de salvação. E hoje é a mesma forma, se eu rejeitar isto, eu estou rejeitando o único caminho de vida eterna. Porque não existe outro. É o mesmo. É Jesus ainda hoje. Agora, vejamos também no Evangelho de São João, no capítulo 6, verso 56. Vamos ver até o 60. Mas antes de lermos, quando Jesus estava trazendo para aqueles homens daquela época, religiosos, ele estava dizendo que ele era o pão da vida para os que creem. Então Jesus, no 35, diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe não nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Oh, mas vejam agora, depois de Jesus trazer aquele discurso, agora vamos lá, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Agora quem comer este pão viverá para sempre. Agora veja no 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode suportar? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora vai no 66, diz assim, olha: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus era uma contradição, meus irmãos. A mensagem de Jesus não preenchia todos. Ela irritava uns e alegrava outros. Agora Jesus se sentia angustiado, porque ele era rejeitado, não por causa dele ser rejeitado, é por causa daqueles que o rejeitavam, porque ele é amor. Então você não deve se sentir triste, amargurado, porque você é rejeitado. Mas sinta-se angustiado, sinta-se triste por aqueles que te rejeitam. Ame a todos, ame aqueles que te rejeitam, ame aquele que te despreza, ame aquele que te maldiz. Foi assim que Jesus ensinou. Se vos amardes somente aqueles que vos bendizem, que bem vocês estão fazendo? Assim também fazem os publicanos, os fariseus, todos. Se você é educado com aquele que é educado com você, que bem você fez? Se você ajuda aquele que te ajuda. Não, mas Deus é misericordioso. Ele sabe que todo homem é mau, mas mesmo assim ele ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Mas eles não estavam sentindo aquela mesma mágoa, ou melhor, aquela mesma angústia, aquele mesmo pavor, aquela mesma tristeza. Que o Senhor Jesus nos ajude a sentir tristeza, a sentir angustiado pelas pessoas que rejeitam o Evangelho, e não desprezá-las, mas amá-las com amor divino e desejar a salvação de todos. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Nós te amamos e desejamos a tua salvação, a tua cura, a tua libertação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo.
quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida.